Você costuma se sentir assim tonto, meio enjoado, né? Quando você viaja de carro, de avião, vai fazer um passeio ali de barco, né? Vai para Areia Vermelha, vai para os Seixas, ou até mesmo navio, sei lá, enfim. Você pode ter, sabe o quê? Cinetose. Às vezes a gente pensa que é bobagem, é besteira, né? Como eu já escutei falar, deixa de frescura, né? Mas, olha, ela é também conhecida como mal do movimento. Ela pode atingir adultos e também crianças, em diversas faixas etárias. Não tem esse negócio de, é só criança pequena. Não, pode até ser bebê, viu, minha gente? Então, sobre isso, eu vou conversar com ela agora. A nossa querida, vem cá, doutora Lia, deixa eu falar com ela, otorrino. Tudo bem, Maria? Tudo jóia? Boa tarde, viu? Seja bem-vinda. Fica aqui junto com a gente, lá. sinta-se em casa. O que é essa cinetose, doutora Lia? Explica um pouquinho pra gente e qual é a causa dessa cinetose? Então, vamos lá. A cinetose é um conflito de informações no nosso sistema sensorial. Então, para termos o equilíbrio, a gente se utiliza da informação visual, a gente se utiliza do labirinto, que é um órgão que está dentro do ouvido, responsável por sentir os nossos movimentos, e também da coluna, postura, musculatura. Então, quando a gente tem a cinetose, alguém desses itens não está batendo com o outro. Ou seja, alguém está falando uma informação diferente. Por exemplo, a gente dá o exemplo do barco. É bem comum pessoas que andam de barco e sentem aquele mal-estar. O que acontece no barco? Dentro do nosso labirinto, eu tenho um líquido. Então, esse líquido, o barco está mexendo e o líquido do labirinto também está mexendo. Então, esse movimento vai dar informação para o cérebro de que a gente está em movimento. E a visão, o que a gente está fazendo? A gente está olhando para dentro do barco. Então, a informação é de que a gente está parado. Porque o movimento está indo junto com o barco. Então, a visão passa uma informação de que eu estou parado e o labirinto uma informação de que a gente está em movimento. Certo. Então, isso gera um conflito em que algumas pessoas são sensíveis, não são todas, né? E isso é a cinetose. E aí vem o mal-estar, fica nauseado, pálido, com sudorese, que é aquela Começa a ficar suando frio, né? Certo? E chega até a vomitar. Então, Ou seja, isso são alguns dos sintomas. Isso são alguns dos sintomas. Você sentiu sudorese, começou a ficar enjoada, meio tonto, sei lá, né? A tontura. Às vezes, também. Marília, não é que o paciente tenha acometimento, doença do labirinto, uma labirintopatia, não. Às vezes o labirinto está bem, mas o problema é a sensibilidade, a recepção que o cérebro tem de muitas informações. Essa cinetose é uma doença? Não, é uma resposta do sistema sensorial a esse conflito de informações. Todos estão recebendo. Seria doença se eu não tivesse alguém recebendo. Mas todo mundo está recebendo, captando e passando a mensagem para o cérebro. E o cérebro, ele olha e diz, mas vem cá, eu estou em movimento ou eu estou parado? Então, nesse conflito, ele faz, olha, fica quieto. E esse mal-estar é a reação do nosso organismo a essas informações. É verdade. Olha, eu lembro que eu tenho isso desde criança. Caio também tem isso, meu filho menor. O outro não tem. Mas eu e Caio, a gente tem. Engraçado, né? E quando eu comecei a ver que ele sempre enjoava, né? Nas viagens, eu dizia, esse menino é igual a mim. Olha, é genético, é isso, né? Tem muita característica. Deve ser genético, eu não sei, né? Tem muita característica genética, porque a cinetose está muito presente em pacientes que têm história de enxaqueca. E enxaqueca é uma doença de característica genética, né? Então, eu digo que é uma herança que a gente recebe principalmente das nossas mães. É verdade. Olha, não sei pra que isso, né? Eu sei que eu, desde criança, desde pequenininha, bebê, viu, minha gente, eu já enjoava. Eu não podia subir, eu entrava no avião, quando o avião subia, eu vomitava. O avião descia, eu vomitava. Era assim, era um caso sério. Comprei uma vez uma pulseirinha, quando eu viajei para os Estados Unidos, aí eu achei uma pulseirinha em Miami. Disse, eu vou fazer o teste com essa pulseirinha. Mas até que parece que funcionou. Você sabe que ele tem um negocinho aqui, que não sei, é um botãozinho? Tem. Fica aqui? Tem sim. Essa pulseirinha, ela serve mesmo? Ela realmente... Existem trabalhos... Não, existem trabalhos que melhoram. E principalmente baseado na teoria da medicina chinesa, em que a gente tem alguns pontos nessa região que alivia a questão do mal-estar, das náuseas e vômitos. Então, a gente coloca exatamente no ponto em que a medicina chinesa também correlaciona como melhora de náuseas. E tu acredita que deu certo?
Pois é, eu fui viajar, disse, não vou tomar nada. Sempre tomava remédio, ficava grogue. Tomava um draminha, aí dormia à noite. Oxi, dormia o voo todo, né? Você fica meio... Aí eu disse, eu vou colocar essa pulseirinha. Vamos ver se esse negócio vai fazer efeito. Minha gente, depois não fez. Eu digo, menina, essa bola... Aí toda vez que eu vou botar minha pulseirinha, meu marido até brinca. Lá vem tu com essa pulseirinha. Isso é psicológico, menina. Ele disse que é psicológico. Tem gente que acha que é o psicológico. A gente já fica pensando que vai enjoar. Será que isso também atrapalha a gente ficar pensando? Não, na verdade não é psicológico. Realmente acontece de fato. E é como você falou na introdução, que diz, isso é frescura. Então a gente passa muito, principalmente paciente enxaquecoso, que na maioria das vezes são mulheres. Então é mulheres que, isso é frescura de mulher. Então tem todo esse meio pejorativo de dizer, mas não, paciente enxaquecoso, ele é um paciente hipersensível. Então quando a gente tem muita informação visual conflitando com o do labirinto, ela vai desencadear. Então, dor de cabeça nesses episódios também é comum. Pode ser confundida a cinetose com qualquer outra coisa? Pode como ser. Como a gente sabe que é cinetose? Pode ser que o paciente ele não tenha só uma cinetose, ele realmente tem uma doença do labirinto. Certo. Pode ser que esse paciente não seja só uma cinetose, é uma paciente enxaquecosa, tem a enxaqueca aí como base. E a enxaqueca, ela pode começar exatamente desde criança, porque é aquele bebezinho que vomita quando vai passear de carro. Né? É aquela criança que não gosta de ir para parques de diversões. Então a gente vê esse histórico acontecendo. E às vezes um adulto ele chega para mim, eu diagnóstico cinetose, e quando a gente vai fazendo essa regressão, ele tem todo esse histórico e a gente nunca tratou, porque isso tem tratamento. A questão da alimentação, né? Influencia, tipo assim, eu vou viajar, sei lá, vou daqui para Recife. Aí eu posso comer, não posso, é bom comer, não é? Leite, derivados de leite, lactose, essas coisas. É ruim, fermenta. Explica um pouquinho sobre a questão também. Não tem a relação com a cinetose. Tem a relação com a enxaqueca. Certo. Certo? Então lembra que a gente falou que o paciente... Mas se a pessoa não tiver enxaqueca? Nem sempre a enxaqueca eu tenho uma dor de cabeça associada. Ah, tá. Né? Entendi. Então a gente tem que pensar uma coisa, enxaqueca é uma doença em que eu tenho os seus sintomas, certo. Dor de cabeça, tontura, visão fica borrada, certo? Náuseas, vômitos, aqueles pontinhos brilhosos, igual por exemplo um resfriado. O resfriado eu também tenho dor de cabeça, certo. E não significa que eu tenho enxaqueca. Certo. Então a dor de cabeça às vezes ela pode se manifestar apenas como cinetose. Né? E aí vem esses gatilhos de ficar muito tempo sem se alimentar ou comer comida muito gordurosa, muito açúcar, abuso de café, pode desencadear a cinetose, que é um sintoma, não é uma doença, da enxaqueca, que é a doença. Meu Deus, bora lá. Quando a cinetose ela merece um pouquinho mais de atenção, doutora? Quando ele impacta na vida, certo? Ninguém vai morrer porque tem cinetose. Mas a gente fala o quê? Qualidade de vida. E isso a gente precisa buscar. Então, quando é um paciente que, Lia, eu faço muitas viagens, eu trabalho viajando, isso impacta na minha vida. Então, requer um tratamento. Ali, eu viajo a cada 2 meses só, uma vez por ano. Eu preciso fazer um tratamento? Não, às vezes, se a gente fazer um tratamento para aquele episódio único, resolve, né? Então, depende muito de quanto isso impacta na sua vida, para a gente ver qual é a opção de tratamento que a gente possa ter. Bora lá. Tratamento, como é que é feito? É com remédio? É como? Tem alguma forma natural de se fazer também? É exercício? O que seria? Exercícios ajudam muito. Então, vamos lá. Paciente quer evitar uma crise. É aquilo que você falou. Ali, eu tomo uma medicação. Só que se eu tomo uma medicação que dá sono. Certo. Mas a gente tem outras opções em que a gente não precisa ficar sonolento, né? Por exemplo, medidas não medicamentosas que a gente pode fazer. No carro, por exemplo, quem vai dirigindo sente menos. Eu não sinto quando eu tô dirigindo, engraçado. Por quê? Porque a sua visão está recebendo a informação do movimento, igual o seu labirinto. Então eu já não tenho esse conflito. Né? E se a gente for dormindo, assim, fecha o olho, vai dormindo? A sua visão também não vai ter, você não vai ter a visão, né? A informação visual não vai ter. Então é mais a informação do labirinto. O problema, quem mais incomoda, por exemplo, numa viagem de carro, é quem senta no banco de trás. E quem fica olhando celular, né? Ou quem está olhando celular. Por quê? Porque a visão vai ficar parada.
Você está vendo o carro ali parado, você está lendo uma coisa que não existe movimento entre você e aquele objeto, né? Ou um celular, ou um livro, ou uma leitura. Então, você vai sentir. Então, essa é a questão. Então, posicionamento. O ideal é a pessoa que tem a cinetose ir dirigindo. Se não for essa opção de dirigir, no banco do passageiro. Evitar o máximo ir atrás. E se duas pessoas como eu e meu filho tiver, bota os dois na frente. Vai aonde? Um dirigindo, outro do lado. Não tem nem como, né, gente? Criança. Bota no meio? Pode ir no meio? Então, já aqui no meio. Se ele ficar olhando o movimento, pode ser que amenize. Melhor, mas nem, né? nem todos os pacientes conseguem. É verdade. E aí, aquilo que eu falei, se for uma coisa muito esporádica, você pode tomar medicação para evitar. Agora, se é uma coisa... medicamentozinho de enjoo, né? Isso, ajuda, exatamente. Isso. Agora, se é uma coisa que, como eu falei, eu viajo toda semana para trabalho e a gente sabe que existe isso. Aí a gente tem tratamento. A gente tem exercícios de dessensibilização. Então, você vai adaptar o teu cérebro a receber muitas informações visuais e isso não gerar tanto incômodo. E a gente tem resultados bons para isso. Maravilha. Então, faça o seguinte, faça como eu vou fazer, viu? Tratamento. Porque eu preciso também fazer isso. Gente, é horrível, né? Você fica naquela apreensão, fica enjoada, é muito ruim mesmo. Doutora Lia, muito obrigada por ter vindo aqui, né? Esclarecer um pouquinho sobre a cinetose. Muita gente desconhecia o que era a cinetose, agora já está sabendo o que é. Então, se você enjoa de carro, avião, barco, qualquer coisa assim, vá em busca de um tratamento com otorrino, que eu tenho certeza que você vai melhorar, viu? Vamos embora. Obrigada, viu, minha amiga? Obrigada, Marília. Obrigada. Bom, intervalo bem rapidinho. Daqui a pouquinho, a doutora Daiane